sobre o mundo. Greve e protestos que estão ocorrendo na França contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. A proposta inclui adiar a idade de aposentadoria para 64 anos, o que gerou descontentamento e levou às manifestações e paralisações em todo o país. Trens foram parados, escolas fechadas e centenas de milhares de manifestantes foram às ruas. A reforma da Previdência é uma das principais medidas propostas por Macron, e a oposição a ela põe em risco sua credibilidade política. A reforma é vista como um teste decisivo para o mandato de Macron e sua marca histórica. A França tem um histórico de greves e protestos quando se trata de reformas previdenciárias. A última vez que a idade de aposentadoria foi aumentada, em 2010, sob o governo de Nicolas Sarkozy, houve uma série de greves e manifestações. A tentativa de aumentar a idade de aposentadoria de 60 para 62 anos foi vista como uma medida injusta e desumana, e enfraqueceu a popularidade do governo. A situação atual é semelhante, com a proposta de aumentar a idade de aposentadoria para 64 anos sendo vista como um ataque à classe trabalhadora e às pessoas mais vulneráveis. A oposição à reforma é liderada pelos sindicatos, que estão unidos pela primeira vez desde 2010 para protestar contra a medida. A opinião pública também está dividida, com 81% dos franceses considerando uma reforma necessária, mas 61% rejeitando a proposta atual e 58% apoiando o movimento grevista. Se a reforma for aprovada, pode ter um impacto significativo na economia e na sociedade francesa. Pode levar a um aumento da idade de aposentadoria e a uma diminuição dos benefícios previdenciários, o que pode afetar negativamente a qualidade de vida dos trabalhadores e aumentar a desigualdade. Além disso, a continuidade de greves e protestos pode causar perturbações econômicas e sociais, como paralisações de transportes e serviços públicos, e pode prejudicar a imagem internacional da França. As razões dos protestos contra a reforma da Previdência na França, especificamente a proposta de adiar a idade de aposentadoria para 64 anos. Isso significaria que as pessoas teriam que trabalhar por mais tempo antes de se aposentar, o que é visto como injusto e desumano pelos manifestantes. Além disso, há preocupações de que a reforma possa prejudicar a classe trabalhadora e os mais vulneráveis, já que a idade de aposentadoria mais elevada pode significar que as pessoas precisam trabalhar em condições de saúde precárias ou em empregos precários. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos, INSEE, a expectativa de vida na França é de cerca de 81 anos para os homens e cerca de 87 anos para as mulheres. Isso significa que as pessoas estão vivendo mais tempo e, portanto, precisando de mais tempo para se aposentar. No entanto, o aumento da idade de aposentadoria para 64 anos pode ser visto como uma medida desproporcional, já que a expectativa de vida não aumentou tanto para justificar esse aumento na idade de aposentadoria. Além disso, essa medida pode ser particularmente difícil para aqueles que trabalham em empregos mais exigentes fisicamente ou em condições precárias, onde a saúde pode ser afetada mais cedo. É importante considerar também que a reforma previdenciária deve ser equilibrada e justa, levando em conta as necessidades e desafios enfrentados pelos trabalhadores e a sociedade em geral. Uma abordagem mais equilibrada seria considerar medidas como aumentar a contribuição para a Previdência, bem como aumentar a eficiência e transparência do sistema previdenciário. Além disso, é importante considerar as implicações sociais e econômicas de qualquer reforma previdenciária, a fim de garantir que ela beneficie a maioria da população e não prejudique as classes mais vulneráveis. Alguns dados da pesquisa da Ipsos sobre a opinião pública sobre a reforma da Previdência na França. Os dados mostram que, embora 81% dos franceses considerem uma reforma necessária, 61% rejeitam a proposta atual e 58% apoiam o movimento grevista. Esses dados indicam que há uma forte oposição à proposta de aumentar a idade de aposentadoria para 64 anos, e que a opinião pública está dividida sobre a necessidade de uma reforma previdenciária. Em conclusão, a reforma da Previdência na França está gerando fortes reações e protestos, devido à proposta de aumentar a idade de aposentadoria para 64 anos.
Isso é visto como uma medida injusta e desproporcional pelos manifestantes, já que a expectativa de vida não aumentou tanto para justificar esse aumento na idade de aposentadoria. Além disso, há preocupações de que a reforma possa prejudicar a classe trabalhadora e os mais vulneráveis. Para encontrar uma solução equilibrada e justa, é importante considerar medidas como aumentar a contribuição para a Previdência, bem como aumentar a eficiência e transparência do sistema previdenciário, levando em conta as necessidades e desafios enfrentados pelos trabalhadores e a sociedade em geral. Além disso, é importante considerar as implicações sociais e econômicas de qualquer reforma previdenciária, a fim de garantir que ela beneficie a maioria da população e não prejudique as classes mais vulneráveis. Gostaria de convidar todos a deixarem like no meu canal e se inscreverem para estarem sempre atualizados sobre as últimas notícias e desenvolvimentos na França e no mundo. Sua opinião é muito importante para nós e estamos sempre dispostos a ouvir e responder às suas perguntas.